Depois de rodar 1.000 km com o sistema ADAS-2 na cidade, com o Compass Longitude Night Eagle 2024-2025, eu posso dizer que a experiência tem sido bem interessante. O sistema ajuda muito na direção, mas tem alguns pontos que acho importante comentar sobre o uso dele no trânsito do dia a dia. O ADAS-2, que é o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista, foi feito para deixar a direção mais segura e tranquila. Com sensores, câmeras, radares, ele fica de olho no trânsito o tempo todo, ajudando o motorista em várias situações. Depois de usar por 1.000 km, posso dizer que ele realmente faz diferença na rotina urbana. No trânsito pesado, onde tudo é meio imprevisível, o sistema de frenagem automática de emergência é um baita aliado. Ele percebe quando tem um pedestre ou um carro muito perto e freia sozinho, mas é importante ficar sempre atento. Em cidades como Brasília, onde tem muita moto e ciclista, esse sistema pode acionar a frenagem de emergência de repente. Já aconteceu com ciclistas e motos que apareceram do nada na frente do carro. Por isso, é bom estar sempre alerta para evitar aquelas freadas mais bruscas. Outro ponto é o controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. Na cidade, ele ajusta a velocidade sozinho para manter a distância do carro da frente. No trânsito, isso facilita muito, porque ele consegue parar completamente, como quando a gente pega um semáforo ou um engarrafamento. E tem a função Stop and Go, que é bem legal. Se o carro da frente começa a andar até 2 segundos, o Compass vai junto automaticamente. Agora, se demorar mais que isso, você precisa apertar o botão Res ou acelerar. Mesmo assim, ele mantém a distância e vai ajustando conforme o trânsito. Outro ponto de atenção é que o radar do carro avisa que detectou algo à frente, mas pode não identificar o que está imediatamente na sua frente. Por exemplo, hoje o sistema freou muito bruscamente do nada, sem muita razão aparente. Depois percebi que havia uma moto no meio da faixa e o carro mais à frente. Acho que o radar estava seguindo o carro à frente e não detectou a moto de imediato. Quando ele identificou, freou forte de repente. E isso pode ser perigoso. Por isso, quando tem moto por perto, eu prefiro desligar o ACC para evitar esse susto. Outra coisa que eu percebi é como o sistema freia de um jeito diferente. A gente está mais acostumado de uma maneira suave, contínua, mas o ADAS-2 freia em pequenas ondas. Isso pode incomodar um pouco porque não é aquela desaceleração que a gente está acostumado. É meio que freia, solta, freia de novo. Então, é importante lembrar que o ADAS-2, mesmo com toda a sua inteligência, não se comunica com o Waze ou outros aplicativos de GPS. Então, ele não sabe quando tem uma lombada ou um sinal vermelho. Se você estiver usando o piloto automático adaptativo, fique de olho, porque o sistema pode retornar a velocidade de forma rápida, sem saber que o sinal logo à frente está fechado. É preciso então estar atento para evitar aceleradas desnecessárias. Outra coisa importante, o sistema não consegue ver buracos ou bocas de lobo na pista. Então, quando você tenta desviar, o sistema de centralização de faixa quer te manter na linha da pista e acaba rolando uma espécie de briga entre você e o carro. Nessas horas você precisa forçar o controle para desviar e evitar o obstáculo, mesmo o sistema querendo te manter no meio da faixa. Em descida, principalmente em áreas com radar, o sistema pode perder um pouco o controle da velocidade. Mesmo tentando frear, o carro pode ganhar alguns quilômetros a mais e passar pelo radar acima do limite. Isso pode acabar em multas. Então, em descidas mais íngremes, é bom ficar de olho na velocidade e, se necessário, desliga o ACC. E atenção ao usar o sistema de controle de cruzeiro perto de radares. Mesmo que o carro da frente passe no radar na velocidade certa, ele pode acelerar logo depois e o Compass vai tentar acompanhar. Isso pode fazer com que você acelere bem na hora de passar pelo radar, o que também pode resultar em uma multa. Então sempre monitore a sua velocidade, mesmo usando o ACC. Uma das coisas que eu senti também é que o sistema ADAS-2 não é focado em economia de combustível. Ele está mais preocupado com segurança e ajuste de velocidade. Então, se você usar o sistema constantemente, pode acabar gastando mais combustível do que se estivesse controlando manualmente. Outro ponto importante, a condição das faixas de rodagem. O sistema de manutenção de faixa só funciona direito se as faixas estão bem visíveis. Se as faixas estiverem apagadas ou desgastadas, ele pode perder a função e te avisar que está desativado. Neste caso,
é hora de voltar a controlar tudo manualmente mesmo. E fique de olho em curvas. É bem comum outros motoristas invadirem um pouco sua faixa, principalmente em vias estreitas. Isso pode fazer o Compass entender que o outro carro entrou na sua faixa e acionar os freios de forma automática. Então, é bom ter atenção em curvas para evitar essas intervenções desnecessárias do sistema. Agora, sobre o sistema atuar no volante, eu ainda não me acostumei completamente com isso. Eu fico com um pouco de receio que ele faça algum movimento estranho. Sei que é uma questão de costume, mas por enquanto eu ainda fico mais atento ao que o carro está fazendo, principalmente em mudanças de faixas ou curvas mais fechadas. Também deixo sempre o sistema de desligamento automático do motor desativado. Já tive algumas situações em que ele aumentou o tempo de respostas do carro no trânsito. Por exemplo, uma vez numa rotatória o carro desligou e quando eu acelerei para sair ele demorou a responder. Isso pode ser perigoso dependendo da situação. Prefiro pensar que se eu acelerar o carro vai responder de imediato ou o mais rápido possível. Apesar de ter visto vídeos falando que dá para ativar só o piloto automático padrão, aquele que só mantém a velocidade, ainda não consegui fazer isso nesse Compass 2025. Toda vez que ativo, ele entra no modo adaptativo, freando e ajustando a velocidade conforme o trânsito à frente. Se você quer só manter uma velocidade constante, isso pode frustrar um pouco. O Compass também tem assistência para estacionar, mas eu ainda não usei. Para mim, parece que às vezes pode demorar mais que fazer a manobra manualmente. Claro, isso depende da experiência de cada um. Eu, por exemplo, também dirijo um Volkswagen Up no dia a dia, que é o carro bem menor. Então, estacionar o Compass é um pouco mais complicado para mim, mas quem está acostumado com carros maiores pode achar essa assistência bem útil. E uma coisa importante que aprendi lendo o manual: nunca coloque a chave eletrônica no compartimento de carregamento sem fio. O manual avisa que isso pode danificar a chave e fazer com que o carro não reconheça o sistema de partida. O ideal é manter a chave a pelo menos 15 centímetros de distância desse compartimento. Então, essas são as minhas impressões até agora, depois de rodar 1000 km com o ADAS 2. Ainda estou aprendendo a usar todas as funções e me adaptando ao jeito que o carro reage. É uma fase de adaptação, sabe? E acredito que com o tempo esses sistemas vão se ajustar melhor ao meu jeito de dirigir também. Valeu, até a próxima.